Atos capítulo 20, versos de 7 a 12. O tema da mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é: jovens na janela da morte, estando perto da vida. Atos capítulo 20, versos de 7 a 12. Amém? Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Já oramos, podeis assentar. Jovens na janela da morte, estando perto da vida. Esse é o tema que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Meus irmãos, o contexto desse texto que acabamos de ler, no contexto, a Bíblia diz que após o período da Páscoa, Paulo e seus companheiros navegaram de Filipos ao porto de Troade. E estando em Troade, os missionários permaneceram uma semana naquele lugar. Então, no domingo, como era de costume, os cristãos estavam reunidos para a adoração e também para a celebração da ceia. O apóstolo Paulo, aproveitando aquela situação, ele quis pregar ao povo. E uma das questões que nos chama a atenção e deve nos chamar a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo sabia no seu coração de que, com certeza, ele não voltaria a ver aqueles irmãos. Por isso ele quis aproveitar o tempo com aqueles irmãos, pregando a palavra, exortando os irmãos quanto às questões que envolvem a vida cristã. E como diz o texto, Paulo, ele compartilha o evangelho com aqueles irmãos, a graça de Deus, a comunhão entre os santos, principalmente por causa da reunião solene que estava naquele momento, né? Eles estavam reunidos para isso. E também porque ele pretendia seguir viagem no dia seguinte. Por isso o seu discurso ele vai se estender, né? Daquela maneira. Nós podemos ver isso nos versículos de 5 até 7. O relato bíblico aqui também nos informa, meus irmãos, que os crentes, eles estavam reunidos num cenáculo, ou seja, num salão, que basicamente estava entre o terceiro até o quarto andar, estavam ali reunidos. Embaixo havia uma residência. E eles se reuniram naquele lugar. E o interessante, quando você começa a pesquisar, você vai ver que os detalhes eles vão te chamar a atenção. Aquele salão era enorme, era grande. E aquele salão estava sendo iluminado por lâmpadas ou lamparinas, que quando a gente pensa em lamparina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela figura em cone, né, com um bicozinho para cima, com aquele negócio que tipo como se fosse de caneca, né, para pegar, aquela alcinhazinha, com um pavio ali para cima e um querosene queimando, né? Mas naquela época não tinha esse formato. Eram umas vasilhas de barro que pareciam uma lâmpada, como se fosse aquela lâmpada de Aladim, né? Mas ao invés de ser de lata, ou de bronze, ou de ferro, era de barro. Ali dentro tinha azeite e um pavio, e aquilo queimava. Além de queimar e produzir a luz para iluminar o ambiente, eu não sei se os irmãos já observaram, quando nós vamos para os interiores, a gente vê que onde está a lamparina, existe uma mancha preta na parede, né? Então, ou seja, aquilo ali produziu uma fumaça também. E aí alguns historiadores vão dizer que haviam três objetivos pelos quais as janelas deveriam estar abertas. Então, começando do menos importante para o mais importante,
nós vamos entender que naquela época não tinha ventilador, então precisava que a janela ficasse aberta para o quê? Para ventilar. Em segundo lugar, a janela precisava ficar aberta para arejar o local por causa da fumaça produzida por essas lâmpadas. Em terceiro lugar, que é o mais importante, as janelas deveriam ficar abertas, por quê? Por causa dos perseguidores da igreja. Precisava ficar aberto para todo mundo ver o que estava acontecendo ali dentro. Eles não queriam depois serem acusados de que as reuniões estavam sendo feitas às secretas e algum plano poderia estar sendo engendrado contra a liderança política daquela região. Então havia esse cuidado de fazer com que as janelas ficassem abertas. Pois bem, é nesse contexto que esse jovem Eutico é citado, e é somente nesse pedaço aí, e mais nada, Eutico é citado. E de forma muito repentina, se os irmãos puderem observar aí na leitura do texto. Porque, além disso, não há nenhuma outra informação acerca do que aconteceu com esse jovem depois. Exceto, o texto vai afirmar que ele era um jovem. E o termo grego usado aqui para jovem, aponta para um jovem não adulto, mas uma pessoa, um jovem que tinha entre 13 até seus 16 anos, ele era um jovem adolescente, ou um adolescente caminhando para a juventude. Essa descrição da palavra, apontando para Eutico como um jovem, essa palavra jovem é a única informação que nós temos para pesquisar acerca desse rapaz, da sua idade, de quem ele era. Uma outra coisa interessante é que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pegar a janela e não olhar para a janela como um simples objeto ou como algo que faz parte de uma construção. Que possamos olhar para a janela que nós estamos sendo chamados para olhar, mas para a janela da nossa vida cristã. Pegando a janela como uma figura de linguagem ou uma metáfora, e olharmos para essa janela, principalmente vendo ela de longe, e começar a pensar: o que leva uma pessoa a se aproximar de uma janela? O que atrai uma pessoa a se aproximar de uma janela? Uma das primeiras coisas que nós pensamos acerca da janela, tirando aí o uso da janela que é para iluminar, para arejar, e também fica esquisito quando você olha para a construção sem janela, né? Não tem janela, fica aquela coisa cega, aquela parede feia, sem qualquer tipo de chamativo. Principalmente quando você olha para a construção hoje. A construção hoje não usa mais os vidros martelados, né? Os vidros canelados. Hoje nós temos vidro fumê, temos os vidros esverdeados, né? Que dão mais, chamam mais. Hoje não tem nem muro mais com grade, é tudo com vidro. Então a janela é um detalhe que chama a atenção de quem está olhando, observando a construção. Mas essa janela vai chamar a atenção de Eutico, não do lado de fora, estando ele do lado de fora, mas a janela vai chamar a atenção de Eutico, estando ele do lado de fora, do lado de dentro, e alguma coisa o chamou para que ele chegasse perto dessa janela. Então, nós podemos estar diante de uma coisa que nós chamamos de distração. Quando nós olhamos para a janela da nossa vida cristã, principalmente aí para os nossos jovens, qual é a distração que nos tem chamado a atenção? A janela é um lugar que oferece muitas distrações. Possivelmente esse jovem procurou sentar-se na janela porque buscava um lugar mais fresco. Eu estou aqui derretendo. Primeiro porque eu já sou calorento mesmo. Segundo porque eu estou sentindo um calor nesses dias. Então, primeira coisa melhor é você sentar perto de uma janela, né? Se o irmão Carlos estivesse aqui, no final eu ia ouvir, né? Esse camarada está sendo preparado para o churrasco. A carne está soltando água. Bem, então a janela, ela nos chama a atenção quanto ao frescor necessário que a gente precisa
do ambiente do lado de fora. Então, possivelmente foi o que chamou a atenção. De acordo com historiadores, a janela era deixada, né, aberta, como já falamos, por causa da malícia dos inimigos. Porque esses inimigos poderiam estar dispostos, né, a acusar esses que estavam ali reunidos de estarem, talvez, engendrando um plano contra o governo político daquela região, daquele local, daquela época. Talvez ele também tenha ido para a janela, porque ele estava perdendo pouco a pouco o interesse por aquilo que estava acontecendo dentro do auditório. E o que estava acontecendo dentro do auditório? Nós chamamos hoje de quê? De culto, né? Estava acontecendo um culto, estava acontecendo uma reunião. Já havia passado o período do louvor, como acabou de passar aqui, e passou-se para quem? Para o grande pregador do Evangelho. O maior missionário que já andou por essa terra. Que inclusive morreu sozinho. Mas ele não se deixou distrair com as questões que apareciam nas janelas de sua vida cristã. Ou então ele também pode ter sido levado àquela janela porque ele pensou que lá fora poderia estar acontecendo algo de mais interessante, né? Olha quantos bancos aqui provando isso, que o que está lá fora está sendo mais interessante do que o que está sendo falado aqui dentro, mesmo aqui dentro estando presente aquele que fez todas as coisas, aquele que é o dono da palavra da vida. Mas o ser humano tem se deixado distrair com as coisas que estão passando lá fora. Notem que ele está dentro do local de reunião. Podemos sugerir que pelo fato de ele estar dentro do local de reunião, nós poderíamos também entender que ele poderia ser ou está vivenciando a realidade de um jovem crente. E ele se dirigiu, por ser crente, àquele cenáculo, porque ali haveria a reunião do povo de Deus. E que ele também tinha uma certa atração sobre as coisas de Deus. De alguma forma, as coisas de Deus não lhe era indiferente. De uma forma ou de outra, as coisas de Deus lhe atraíam, por isso ele foi ao cenáculo. Talvez ele gostasse do louvor. Talvez ele poderia ser aquele jovem que viria aqui para frente, sentar nesse primeiro banco, vamos imaginar assim, e ficar viajando nas notas que o pastor Cleilson faz na guitarra, na maneira com que as meninas estão tocando o teclado, na maneira com que o Henrique tange lá o contrabaixo. É o momento, né, que mais o atraía, é o momento do louvor, da música. Na minha caminhada cristã, irmãos, eu vi muitas das vezes jovens que assim que terminava o louvor, pois sabia que ia começar a palavra, eles já tinham um destino, e não era o banco, era o lado de fora da rua. Aí eu vou beber água, aí de lá da água ia para a rua. Aí eu vou no banheiro, aí da rua e ficava no corredor, na parte de baixo. Eu vou ali beber água, vou no banheiro, aí passa por fora do templo, aí encontra com outro, aí volta com outro, porque o outro ainda vai para o banheiro, aí quando volta, aí ao invés de entrar para o templo, fica conversando lá fora. Porque o que lhe atrai é somente a música. Agora nós podemos também entender que talvez o que lhe atraiu para aquele lugar foi a presença do grande apóstolo, ministrando a palavra de Deus. Poderíamos entender assim. Mas, de repente, nós, olhando para a história e imaginando a cena daquele jovem, nós também podemos ver que ele estava dando uma olhada no que estava acontecendo lá fora. Em outras palavras, ele era daquele tipo de jovem que queria experimentar o que a igreja tinha para oferecer, mas também gostava do que o mundo podia lhe oferecer. Bem, meus queridos, o que está acontecendo com este jovem, sem dúvida, é o que tem acontecido com os nossos jovens de hoje. E não somente jovens,
Também podemos ver nessa lista adultos que estão sendo levados pela distração. A distração é tão grande, o que a distração tem para oferecer ou provoca nessas pessoas é tão grande, que elas são deixadas e levadas pela sedução dessa distração. E aí alguns brincam, né? Que esses que são levados pela distração apontam para essas pessoas dizendo assim: ah, aquele ali é o crente Raimundo, o pé na igreja, o pé no mundo. No momento que está tudo bem, ou na verdade, vamos dizer ao contrário, no momento que está tudo mal, eu corro para a igreja e apresento os meus problemas para Deus. Agora, quando os meus problemas são resolvidos, eu não preciso mais de Deus. É como se fosse um supermercado a igreja. Eu só vou à igreja para pegar aquilo que eu preciso. Como eu não preciso mais, eu vou embora para minha casa. E enquanto eu tiver o estoque dentro de casa, eu não preciso da igreja. É o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Porque algumas coisas a igreja tem para lhe oferecer. Agora também o mundo vai oferecer distrações que talvez para ele traga um alívio para os seus problemas. Eu entendo, meus irmãos, que a nossa juventude nos dias de hoje, mais do que na época de Eutico, enfrentam sérios problemas com a distração. A janela do mundo é muito colorida, é muito atraente, oferece muitas distrações. E muitas vezes a sedução de ir para a janela é muito grande. Você consegue ver a janela fazendo assim para você: vem cá para você ver o que eu tenho para te mostrar. Olha o que você está perdendo lá fora. Você é tão jovem, está perdendo a sua vida aí com esses velhos, com esses conservadores antiquados. Veja o que você está perdendo. Nós conseguimos ver a janela fazendo isso. E tamanha é a nossa luta para puxar o cabo ao contrário. Principalmente quando nós não esperamos no Senhor, entendendo que Deus pode guardar os nossos filhos. O autor de Provérbios, no capítulo 3, verso 1, tem uma palavra para nós. Não somente jovens, mas os filhos de Deus. Provérbios, no capítulo 3, verso 1, o autor vai dizer assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração, ou no teu coração, guarde os meus mandamentos. A atitude de um salvo é unir-se ao Senhor sem distrações. O verbo distrair aqui significa desviar a atenção de um ponto. No Evangelho de Cristo não existe lugar para desatenções, não existe lugar para distrações, porque a vivência do Evangelho ela é comparada com a luta que nós estamos travando a todo momento. No momento do futebol, há espaço para ficar caído quando nós caímos? Não, porque se nós não nos levantarmos depois de uma queda, no nosso time vai ficar faltando um. Na vivência ali das 4 linhas, nós podemos trazer o embate dos 2 times para a realidade cristã. Não existe espaço para ficar sentado, caído, me bateu na canela, não. Levante, continue jogando, ou peça outro para entrar no seu lugar. Só que na vida cristã não tem como pedir outro para entrar no nosso lugar, né? Não é verdade? Ou você já pensou na possibilidade de falar assim: eu estou cansado, entra aqui no meu lugar. Não é não, pastor Cleilson? Entra aqui no meu lugar que eu estou cansado, vem viver aqui o momento, a minha vida cristã, as minhas lutas, as minhas adversidades, e deixa eu assentar um pouco aí no seu lugar. É assim? Não há espaço para distrações. Quando nós olhamos para a janela da nossa vida cristã, nós não podemos nos deixar distrair com as coisas que ela, ou pelas quais ela nos chama. A janela também ela pode provocar desinteresse. O desinteresse, quando ele chega na vida de um crente,
é uma das coisas que mais preocupa o pastor. Aqueles que estão na igreja correm o risco de perder o interesse com o que está acontecendo dentro da igreja, principalmente se o seu foco não for o crescimento e maturidade cristã. Hebreus no capítulo 5, verso 12, apenas a parte A. O autor vai dizer: contudo ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Se for necessário, volte lá nos primeiros rudimentos e lembre-se dos ensinamentos de Jesus. Pois ainda, se não há compreensão, nós precisamos buscar aquele que pode nos dar compreensão. Na vivência da vida cristã, nós ainda temos oportunidade para nos voltarmos para Cristo e dizer: Senhor, eu não compreendi isso aqui ainda. Ou então, pastor, me ajuda nisso aqui. Eu estou com essa dúvida, eu estou com esse problema, eu estou com essa situação. Obrigado. Eu esqueci minha companheira, minha toalha. Mas o problema de tudo é quando nós ficamos calados e vamos definhando. A coisa está pegando e eu não busco ajuda. O desinteresse está me esfriando de tal forma que eu não tenho forças nem para ler a palavra, muito menos interesse. Assim, diante dessa situação, a situação do desinteresse, nós ficamos com o olhar fixo para o que está do lado de fora da janela. Talvez o que está acontecendo lá fora, como já dissemos, aliás, é muito mais atraente, é muito mais sedutor, né? Vamos ao shopping, vamos ao restaurante, vamos ali lá em Belo Horizonte tem o Habib's, né? Aqui tem outros. Vamos comer um pastel, vamos na feira. Aí fica na feira o tempo todo batendo papo. Quando dá 18 horas, chega em casa: não vou na igreja não, estou cansado. Vamos olhar com cuidado para essas coisas. Talvez o que está acontecendo é o interesse mais das coisas pelo lado de fora do que o que está aqui dentro. E a pessoa que vai para a janela começa a se desligar do que está acontecendo dentro da igreja e vai se ligando ao que está acontecendo do lado de fora da igreja. As atividades da igreja tornam-se desinteressantes, enfadonhas. Ler a Bíblia então e orar tornam-se práticas extremamente cansativas. Eu me lembro de um vídeo onde mostra um rapaz que ficou 5 horas assistindo vídeos no YouTube direto assim, ó. E aí de repente ele lembrou que ele tinha que orar. Ele sai do vídeo depois de 5 horas. Olha o que a cabeça dele estava cheia. 5 horas assistindo vídeo no YouTube, um atrás do outro. Principalmente aquelas películas, né, que vai passando assim, o tempo todo, um atrás do outro. 5 horas. Peraí, eu estou num propósito, nós vamos orar e tal. Parou ali na solidão do quarto dele. Aí de repente ele ajoelha para orar. Quando dá 1 minuto de oração, ele olha para o relógio e fala assim: nossa, não orei quase nada, parece que eu orei um monte de tempo aqui. Eu falei com os irmãos que eu ia orar meia hora, só tem 1 minuto que eu orei. Olha como é que vai ficando enfadonho. Olha como é que a coisa vai ficando desinteressante. E quando nós olhamos para a presença dessas pessoas nos cultos da igreja, e quando tem escola dominical, como nós temos lá em Belo Horizonte, 2 cultos no domingo, um horário de manhã até as 10h30, 11 horas, e depois arrumar aquela correria, né, para o almoço, preparar as crianças para vir para o culto à noite. Meu Deus, quando está se vivendo essa realidade, quão grande é a tentação de ficar em casa, porque eu já estive na igreja no domingo de manhã, para que eu vou à noite? O desinteresse está impregnado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para não sermos pegos, sendo controlados pela nossa velha natureza.
Romanos, no capítulo 8, versos 12 a 13, Paulo vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A atitude de um cristão autêntico estará demonstrada em sua total entrega ao controle do Espírito de Deus, para que o próprio Deus dite sobre a vida dele a vontade dele. E a vontade daqueles que dizem que servem a Deus é fazer a vontade daquele que o salvou. O que me interessa na minha vida cristã, aqui dentro ou lá fora da igreja, é fazer a vontade daquele que me chamou. E Deus é poderoso para renovar forças. Deus é poderoso para tirar distrações. Deus é poderoso para renovar as forças. Deus é poderoso para tirar os desinteresses. E muitas vezes o desinteresse vem quando eu olho para o homem fazendo, e não para aquilo que Deus está fazendo através do homem. A terceira coisa é que a janela também conduz para as ilusões. As janelas de hoje são muito atraentes, como já falamos, até mais do que da época de Eutico. Eu me lembro de Paulo conversando com Timóteo na leitura da carta de Paulo a Timóteo, quando Timóteo recebe de Paulo uma chamada: Timóteo, venha até mim, eu estou precisando de você, porque Demas me abandonou, amando o presente século, me abandonou. Se Demas abandonou o Evangelho e o seu mestre, naquela época, aquele século primitivo, como nós estamos hoje, com aquilo que esse século tem para nos oferecer? Se nós compararmos o nosso século com o século que Demas viveu, com o período em que Demas viveu, e Demas abandonou, e o texto vai dizer que ele amou o presente século. E nós, como ficaremos livres de não sermos atraídos por esse presente século? Ô mosquito, eu tomei banho, viu? Como ficaremos, irmãos, livres de não sermos atraídos por este presente século? Tantas atividades. Nós precisamos entender, precisamos olhar para isso com preocupação. Porque no presente século nós temos aí a facilidade, da internet para todos, as redes sociais, as séries que os adolescentes e jovens amam. E quando eu paro para conversar com alguns, eu até sonho, pesadelo eu tenho depois. Tamanho é o peso da mensagem que eles estão recebendo por causa das séries que estão assistindo. As músicas, as amizades, as baladas, as bebidas alcoólicas, e alguns vão até mais adiante, experimentando drogas. Isso vai ganhando espaço no coração do jovem. Quem vai para a janela também começa a dar asas para a curiosidade. Será que se eu pular daqui, o que acontece, hein? Será que eu chego lá embaixo inteiro? Será que eu pulando daqui, eu consigo resolver os meus problemas? Porque os meus pais me abandonaram? Olha só. Como é que nós podemos olhar para o perigo que uma janela traz? A janela da nossa vida cristã. Será que se eu abandonar, pulando daqui, eu vou ter os meus problemas resolvidos? Olhando para os adolescentes e para os jovens, o adolescente ele é identificado no grupo. O senso de pertencimento do adolescente se desenvolve no grupo. A identidade psicológica do adolescente, do jovem, se desenvolve no grupo. Um adolescente, um jovem solitário, ele tem problemas psicossomáticos no futuro. Desequilíbrio mental porque não conseguiu e não foi incentivado a desenvolver amizades e a andar no meio dessas amizades. Por isso que existe um espírito de grupo.
aos quais aonde esse adolescente ou jovem, principalmente o cristão, precisa saber andar. Precisamos, como pais, meus irmãos, dizer para os nossos filhos que eles precisam influenciar e não serem influenciados. A pergunta é: por que Eutico dormiu? E aí a resposta vem: ele dormiu porque perdeu o interesse e o entusiasmo para as coisas de Deus. E concluindo, queridos, eu quero alertar a você, adolescente, a você, jovem, e a você também, adulto, que nós podemos perder o interesse pelas coisas de Deus dentro da igreja. Eutico não estava numa balada, como falamos aqui anteriormente, nem numa boate, ou em qualquer lugar parecido com isso naquela época. Ele estava dentro da igreja. O coração dele foi se distanciando das coisas de Deus dentro da igreja. Tem uma música aí, eu não me lembro da cantora, e o título da música é Perdidos na Casa do Pai. Tamanha é a realidade na igreja. Paulo, em sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 14, ele vai dizer assim: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, e ele te iluminará. Ou, numa outra versão, Cristo te iluminará. Eu quero dizer que literalmente Eutico morreu por causa do sono, por causa da falta de vigilância. No momento que eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de umas 2 vezes que, se eu for perguntar ao pastor, ou até mesmo César, no momento que eu estava sentado na frente diante de vocês, quando vocês estavam pregando, se vocês chegaram a observar, nem precisam responder, se vocês chegaram a observar que eu bocejei em algum momento. E na maioria das vezes, se não todas as vezes que isso aconteceu, a Leila me cutucou. Primeiro porque isso é falta de educação. Quando você descobre, já foi. Segundo, porque você tem que tomar cuidado, porque o sono vem mesmo. Por causa do cansaço do dia a dia. O Morfeu está ali pertinho de você, para te embalar. O Morfeu é a figura grega do deus do sono. Está ali pertinho de você, vem cá. Eu tenho uma almofadinha para você. Quando você olha para aqueles colchões ali atrás, meu Deus, como eu queria ser o Mateus. Está no lugar dele, por causa do dia a dia, né? Não é assim? Que a gente chega, quando chegou atrasado na igreja, tipo, eu estou trabalhando, estou no plantão, mas eu vou na igreja, cansado. Cheguei na igreja 8 horas da noite, o pastor já está pregando, mas eu vou sentar ali. Aí quando passa perto e vê lá o Mateus, né? Estou pegando o Mateus porque é o único nome que eu estou lembrando aqui agora, mas tem outras crianças aí. Ai, mas que inveja, podia estar deitado nesse colchão. Mas não, eu tenho que me assentar, ouvir a palavra. E aí depois que nós ouvimos a palavra, somos alimentados e fortalecidos por ela. Cuidado com o que nós estamos olhando por essa janela. Cuidado com aquilo que tem atraído o nosso coração. Cuidado com o que nós estamos fazendo. Porque Deus não vai ser parceiro nas nossas escolhas erradas. Diz o texto que Eutico caiu e morreu. Há muitos tipos de quedas, irmãos. Há muitos jovens que caem, não somente jovens e adolescentes, mas adultos também. Caem porque são atraídos pelo desejo do seu coração. Há muitos tipos de quedas. Quantos jovens fora da igreja são as perguntas que nós fazemos? Quantos na igreja, mas estão dormindo? Quantos já caíram e quantos que já estão mortos espiritualmente? Portanto, digo que a janela é um lugar para ser abandonado.
Não existe nada do lado de fora, fora dos domínios de Deus na nossa vida, apesar que Deus domina tudo, mas fora da vida que Deus nos deu, não há nada lá fora que nos interesse. Não há nada lá fora que Deus não tenha melhor para nós aqui dentro. A princípio a aparência não seja tão chamativa quando nós olhamos para a realidade do jovem Daniel, quando foi oferecido a ele os manjares do rei. E a única mesa que eu posso me lembrar agora aqui para trazer a ilustração dos manjares do rei é fazer você lembrar do melhor hotel que você passou. Aquele cafezão, né, pastor? Aquele cafezão assim. O cafezão que eu estou falando não é o café que você não gosta não, tá? É a mesa inteira. Ah, que eu vou me esbaldar nessa mesa, que eu não sei nem como é que eu vou começar ou por onde eu vou começar. Não é assim? A gente fica, não, eu vou pegar pão, vou pegar um pouquinho, não, eu vou lá, como pão, depois volto, pego um pudim, depois volto de novo, pego outro pudim, aí depois pego de novo um salaminho, aí vai fazer aquela mistureba. Não interessa a mistureba que eu vou fazer, mas eu vou comer de tudo que tem nessa mesa. Porque será que eu vou voltar aqui nessa mesa? E aí quando nós observamos, irmãos, Paulo, ele poderia ter feito essa pergunta para si mesmo. Eu vou conversar com os irmãos porque eu não sei se eu vou voltar aqui. E a palavra diz que alguns tentaram impedir Paulo de ir para Jerusalém, sabendo que ali Paulo seria morto. Mas aí Deus nos chama para olhar para uma mesa onde é que tem água viva e pão do céu. Qual delas nós vamos escolher? Os manjares do rei, a água viva e o pão do céu está diante de nós. Eutico, ele caiu e morreu. E nós, dentro dessa situação, nós podemos ver o quão curioso foi a atitude do apóstolo. O apóstolo Paulo, ele poderia ter esperado alguém lá no lugar dele, recolher aquele jovem morto e colocar para lá e esperar a pessoa voltar para a reunião. Morreu, acabou. O que pode ser feito? Não. Paulo foi até aquele homem, aquele rapaz. Paulo, ele não ficou acusando a igreja. Vocês estão distraídos, vocês não viram o menino? Deixaram o menino na janela? Não. Paulo toma a atitude de ir até aquele garoto. Diz a Bíblia que Paulo desceu. Descer aqui significa que nós precisamos descer aos que estão dormindo e aos que estão mortos espiritualmente, que é o papel daqueles que estão acordados. Se a minha esposa não estivesse do meu lado para me cutucar, eu já teria dormido muitas vezes. Precisamos dar o primeiro passo, caminhar na direção deles, ao invés de acusar. Você está aí distraído com as coisas desse mundo, rapaz, você está gostando, né? Cara, eu quero te ver na igreja, mas duvidando que a pessoa vai vir à igreja. Mas o texto diz que Paulo se voltou para aquele rapaz e ministrou vida sobre ele. Eu creio que os nossos jovens, meus irmãos, alguns caíram e outros já estão dormindo há tanto tempo. E os que morreram espiritualmente. Porém, Deus é poderoso para ressuscitá-los. O que precisamos é nos deixar ser usados da maneira que Deus usou Paulo. Nós não podemos tomar a posição do filho mais velho, do pai, do filho pródigo. Precisamos acolher aqueles que estão chegando para a igreja. Eu me lembro de uma palavra do pastor aqui, em relação a uma irmã que se reconciliou, e ele deu essa palavra para as irmãs. Ele estava sentado ali quando ele se levantou. Lembra disso? É dever de vocês, irmãs, acolhê-la. E a mesma palavra eu digo para a igreja hoje: é dever
nosso dever acolher aqueles que estão retornando para a casa do Pai. É dever nosso sentir falta daqueles que estavam antes, não estão mais. Veio uma vez, faltou 4, 5, 6 e ninguém liga, ninguém busca, ninguém vai atrás. Precisamos olhar para essas coisas que estão acontecendo. Eu me lembro que uma vez, e já encerrando aqui, irmãos, Pastor Charles convidou um pastor ancião, e ele foi pregar sobre os filhos dos crentes desviados. Ele fez a pregação dele lá. Ele não é da nossa denominação, não tem a mesma teologia nossa, mas eu achei interessante o que ele disse, falando sobre os filhos dos crentes desviados. E ele usa a parábola do dono de um campo que semeou, né, sua semente, plantou o trigo. Quando foi dormir, no momento que foi dormir, veio o quê? O inimigo e semeou outra semente. E ele usa essa fala em relação aos nossos filhos. Ele pega o momento que o dono da casa foi dormir, e o inimigo veio e semeou. E ele chama a igreja a pensar, aos pais, qual foi o momento que nós dormimos. E eu quero usar isso para a igreja. Qual é o momento, ou qual foi o momento que nós adormecemos e não percebemos a ausência daquele que se foi e não voltou mais. Possamos olhar para a janela da nossa vida cristã, como corpo de Cristo, e procurar saber se tem alguns que estão chegando perto demais dessa janela, e falar com ele: olha, lá era no 3º andar, hein? Se fosse pegar aqui o pé direito de uma construção normal, 3 metros vezes 3, 9 metros. Ei, saia daí, é muito alto. A queda pode lhe causar morte. E eu não quero que você morra. Possamos nos atentar para isso, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você em Cristo Jesus.